Olá, mutantes! Olá, mutantas! Eu sou o Otávio Gás, esse aqui é o Super 8, e como está prestes a estrear X-Men Apocalipse, a gente vai fazer aquele aquecimentozinho maneiro para saciar nossa curiosidade do que vem por aí. Então, sem mais delongas, vamos logo às 8 curiosidades e segreditos sobre X-Men Apocalipse. Lembrando que esse vídeo é só para curiosos. Se você não quiser saber de algum eventual spoiler, por que você clicou curiosidades e segredos? Claro que vai ter um ou outro spoilerzinho, mas pode ficar tranquilo que eu não vou entregar o X da questão. Como o filme se encaixa na série? X-Men Primeira Classe se passou na década de 60. X-Men Dias de um Futuro Esquecido teve sua trama principal em 1973. X-Men Apocalipse pula 10 anos e vai se passar em 1983. E vai encerrar o arco First Class, que se vê ao mesmo tempo como reboot e sequência da trilogia original. Sendo assim, Apocalipse vai ser a conclusão dos 6 filmes dos X-Men, com um potencial renascimento da série com novos e mais jovens personagens. Inclusive, esse filme vai recontar alguns fatos que a gente viu no primeiro filme do Wolverine. William Stryker dá início ao projeto Arma X, e o Wolverine ganha o seu esqueleto de adamantio e escapa do projeto Arma X. A linha do tempo modificada também serviu para dar aquele migué e justificar a troca de vários integrantes do elenco. A galera vai ficando cara e troca para uns atores em começo de carreira. Só não conseguiram justificar porque o Ciclope, a Jean Grey, a Tempestade e o Noturno, que eram mais velhos na trilogia original do que o Anjo, o Psylocke e o Jubileu, se tornaram mais novos agora. Tem a mudança na linha do tempo, deve ter sido tão sinistra que mudou até a ordem de alguns fuki-fuki entre uns papais e mamães por aí. Quais mutantes aparecerão? Repetindo seus papéis, James McAvoy repete seu professor Charles Xavier, Michael Fassbender como Magneto, Jennifer Lawrence como a Mística, Nicholas Hoult como Fera, Evan Peters como Mercúrio, Lucas Till como Destrutor e o Hugh Jackman como Wolverinos, que até então era uma dúvida, mas umas garras de adamantio apareceram no finalzinho do último trailer. Personagem repetido, intérprete novo. Como Jean Grey, sai Famke Janssen e entra Sophie Turner. Como Ciclope, sai James Marsden, entra Ty Sheridan. Como Noturno, sai Alan Cumming, entra Cody Smith McPhee. No papel do Anjo, sai Ben Foster, entra Ben Hardy. Como Tempestade, sai Halle Berry, que pode até fazer uma pontinha, e entra Alexandra Shipp. Jubileu, sai Kia Wong, entra Lana Condor. No papel da Psylocke, sai May Melanson, entra Olivia Munn. Fazendo também uma apariçãozinha básica, Blob. E o Gambit aparece ou não? O herói já foi interpretado por Taylor Kitsch no filme de origem do Wolverine, mas foi prometido um filme solo com Channing Tatum no papel. Gambit é um ladrão aventureiro que tem uma energia que é capaz de transformar coisas em objetos explosivos, geralmente usando cartas do baralho como armas. Channing Tatum garantiu que não estará em Apocalipse. Será? Aparecendo pela primeira vez, Caliban é certo, interpretado por Thomas Lemarquis. O compadre tem poderes de clarividência, super força e super resistência. Rumores indicam que Cristal possa vir das caras também. Seus poderes são absorver sons e transformá-los em vibrações sônicas através do seu corpo, emitindo luzes fortíssimas, rajadas e ondas psionicas, e ainda voa. Mas você não tá esquecendo de ninguém, não? Claro que não, pimpões. Deixei por último, de propósito, o vilão e mutante alfa que dá nome ao filme. Vamos usar uma rápida bio. Apocalipse nasceu no Antigo Egito por volta de 3000 a.C. e vem tocando pandemônio pela história dentro. Ao que parece, ele estava dando um cochilinho de algumas cacetadas de anos. Os poderes do miserável são super intelecto, controle molecular, mover-se entre corpos, possibilidade de mudar sua massa corpórea na forma que quiser, fator cura, telecinésia, telepatia, intangibilidade, projeção tecnomental e manipulação de energia. E não pegar gripe. Ou seja, Apocalipse foi escolhido pra gente conhecer melhor as origens dos mutantes na Terra. É o vilão mais perverso e poderoso dos X-Men e não se vê como mutante. Na verdade, ele se vê como um deus e nem diferencia humanos de mutantes. Pra ele, o mundo tá todo cagado, precisa ser salvo de si mesmo. O Apocalipse sempre leva na garupa os seus 4 cavaleiros, que representam a peste, fome, morte e guerra. 4 Cavaleiros do Apocalipse. Nunca ouviu falar? Você já decorou a Bíblia? No filme ele vai recrutar Psylocke como a peste, Tempestade como a fome, Arcanjo como a morte e Magneto como a guerra. Quando apareceu pela primeira vez numa foto de divulgação, os fãs radicais caíram matando. Como sempre, porque o vilão parecia estar rosa, do tamanho de um humano normal e lembrava um vilão de Power Rangers. Aí o Bryan Singer justificou. Gente, deixa de crise e toma maracujina, que o rosa é só um filtro de luz e o cara vai ficar grandão sim. Coisa parecida aconteceu lá na década de 90, quando um certo australiano foi anunciado como um certo carcaju. Despedidas! Não se vá,
Não me abandone, por favor, pois se você for ficar louco. Jennifer Lawrence anunciou que essa seria sua última aparição como mística porque ela já estava de saco cheio de passar tanta tinta azul na cara para encarnar mutante. Mas ela gostou tanto de fazer esse filme que depois passou a bad e ela voltou atrás. Quer dizer, parece que voltou atrás. Até ela mudar de ideia de novo. Com esse filme também encerram os contratos de James McAvoy, Michael Fassbender e Nicholas Hoult. Mas todos já expressaram que se o roteiro for bom, eles estão de volta. Hugh Jackman, por outro lado, anunciou que X-Men Apocalipse e o próximo filme solo do Wolverine, em 2017, vai encerrar sua carreira como herói. Ele aposentar-se-á do papel que interpreta desde o primeiro filme dos Mutantes em 2000. Coisas do elenco. Para o papel de Psylocke, Olivia Munn mandou ver no treinamento de espada. Aprendeu a manejar os instrumentos com as duas mãos. E aí os takes alternam entre os que ela usa a espada de verdade e os que ela tá de mãos abanando e as espadas vão ser incluídas de forma digital. Para se preparar para interpretar a Jean Grey, Sophie Turner estudou as performances da Famke Janssen nos filmes anteriores dos X-Men. E ainda pediu dicas para a atriz veterana que respondeu: Você tá de boa já, mulher? Segue o flow que tá tudo certo. Alexandra Shipp rapou as laterais do cocuruto para assumir um moicano e James McAvoy rapou a careca completa. Era algo que ele queria desde que ele foi escalado para viver o Professor Xavier no cinema. A cena em que Mercúrio corre pela mansão X dura apenas 3 minutinhos, mas levou nada mais nada menos do que 3 meses e meio para filmar. Evan Peters passou mais tempo no set do que qualquer outro ator do filme. A sequência foi filmada com câmeras 3D movidas a 80 km por hora e capturando a 3.100 quadros por segundo. Só para você ter noção da cavalice, esse vídeo aqui está sendo capturado a 30 quadros por segundo. E agora vamos falar de roupitas. Aproveitando os anos 80, eles se permitiram aderir ao carnaval dos uniformes coloridos. Particularmente em Psylocke, Tempestade, Ciclope e Mística, as roupas e a aparência dos personagens foram concebidos para prestar homenagem aos personagens dos quadrinhos. Diferentemente dos filmes passados, quando os X-Men usavam um uniforme padrão de couro preto. O ano era 2000, a febre dos super-heróis no cinema estava começando, então eles não queriam arriscar muito e achavam que podia não encaixar muito bem aquele colorido todo. Mas agora não. Agora é anos 80 e eles podem aceitar a breguice. O uniforme clássico da Jubileu, por exemplo, é tipicamente anos 80. Na trilogia original, a personagem apareceu que você nem deve ter notado. Mas agora não tem como não perceber que eles estão na década de 80. Premissa e tom do filme. Os humanos estavam tudo lá, largadão, de boa com os mutantes e tudo. Só que isso não é um consenso 100%. E há também alguns indivíduos radicais que agem para trazer de volta o primeiro mutante da Terra, sem saber que eles estão sendo vigiados pela CIA sob comando da Moira. Claro que a investigação dá em zero babau e o Apocalipse acorda do seu cochilo. Senão o filme não se chamaria X-Men Apocalipse, se chamaria X-Men tá tudo sussa. Enquanto isso, Eric Lehnsherr, o Magneto, voltou pra Polônia e trabalha numa usina de metais, malandrão. E agora tem uma esposa e uma filha. Ainda não se sabe se é a Wanda, a Feiticeira Escarlate, que como Mercúrio é filha do Magneto nas HQs. Então pro Magneto se unir ao Apocalipse, ou vai ter uma lavagem cerebral pesada, ou alguns excrementos acontecerão com essa família feliz. E então, atendendo à convenção de que as continuações tendem a ser maiores e mais bombásticas, X-Men Apocalipse vai ter mais destruição em massa do que os filmes anteriores. A destruição do filme vai ser tão lasqueira que vai bater um 7.8 na escala Roland Emmerich de filme catástrofe. Bem, pelo menos eles têm explicação para isso, já que o vilão é muito mais pinonhento do que o próprio Magneto até a Fênix. Há outras histórias no universo dos mutantes em andamento como Gambit e Deadpool, e todos eles vão integrar de alguma forma esse mesmo universo. Também não tem como excluir a possibilidade de ligação com o Quarteto Fantástico, já que tá tudo sob comando da Fox. Mas depois do fracasso que foi o último filme do Quarteto, é complicado prever o que é que vai acontecer. Uma outra possível aposta pode ser o filme dos Novos Mutantes, que é um grupo de super-heróis mutantes adolescentes afiliados e treinados pelos X-Men. E um crossover com os Vingadores, como foi o Homem-Aranha? Muito difícil de acontecer no momento. Diferente do Homem-Aranha, os X-Men têm vários heróis e um universo vasto e contínuo há um bom tempo. E tem dado certo. Segundo o produtor executivo Josh McLaglen, eles simplesmente não precisam disso, ainda que fosse bacana ver. E o que vão fazer com a saída do Hugh Jackman? Eles ainda estão em negociação e tentando convencer o ator a ficar. Segundo o roteirista Simon Kinberg, ele e o Robert Downey Jr. são dois atores complicados de substituir, porque eles praticamente são os personagens que eles deram vida. Bryan Singer também afirmou que não tem planos para substituí-lo. Ao que parece, ele deve ter alguma carta escondida na manga. E falando em Bryan Singer, ele vai continuar no comando da série? Bom, o cara adora esses heróis, se identifica, fala com carinho danado e já tem uma longa ligação profissional. Ele diz que ainda não tomou uma decisão, mas eu acredito que ele pode até não dirigir, mas na produção ele deve continuar assim.
E aqui a gente encerra mais um vídeo e eu gostaria de saber de vocês como é que tá essa ansiedade. Tão ansiosos ou... E se esse filme já estreou e você já viu, o que será que dessas minhas previsões aqui se confirmaram? Como eu disse, esse é um vídeo de aquecimento para saciar essa expectativa. Tem algumas curiosidades que sempre é bom, né? E agora falando de uma coisa importante para esse canal. Acredito que muitos de vocês já devem ter clicado aqui nesse link e visto meu Patreon, mas acabaram que por alguma razão, mesmo querendo contribuir, não se sentiram muito seguros. Gente, esse é um sistema confiável, seguro, muita gente utiliza e o Super 8 precisa dessa sua colaboração. Como eu vivo dizendo, você não precisa de muito, você pode contribuir com qualquer valor que você quiser. Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Esses aqui são outros vídeos do canal. Se você está chegando agora, conheça, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo nesse like, compartilha nas redes sociais e comenta à vontade. Assim que possível eu vou responder. Infelizmente não dá mais para responder todo mundo, não dou mais conta porque o canal cresceu. Yay! Mas assim que possível eu vou responder quem der e tal, e é isso. Muito obrigado mais uma vez e tchau!